Recording is on. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui na nossa disciplina de jornalismo especializado com a Nadine Nascimento, que é jornalista formada pela PUC de São Paulo, com especialização em História, Cultura e Sociedade. A Nadine passou pelas redações dos jornais Brasil de Fato e Le Monde, também atuou na comunicação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e no gabinete da deputada estadual Érica Malunguinho. Atualmente, ela é editora do Alma Preta Jornalismo e vai falar aqui um pouquinho hoje com a gente sobre a trajetória dela e também sobre o jornalismo especializado na temática racial. Nadine, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda e pode começar quando você quiser. Fique à vontade. Tá bem. Muito obrigada, Aline. Bom dia a todas e todos. Muito feliz com esse convite, também muito grata pelo convite. E espero que a gente tenha uma troca bem legal hoje aqui. Obrigada pela apresentação, Aline. Como ela já falou um pouco, eu tenho uma trajetória no jornalismo muito independente, mas também muito ativista, né? Um jornalismo diretamente ligado às questões de direitos humanos, defesa de direitos de mulheres, LGBTs, negros e etc. E, inclusive, a luta pela terra, né, com a minha passagem pelo MST. E, atualmente, mas principalmente nessa questão racial, muito importante assim, na minha trajetória profissional. E hoje, né, essa minha experiência no Alma tem diretamente a ver com isso, né, com esse jornalismo muito ativista, né, que faz parte da minha história. Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui um pouco sobre o Alma, né, mas Eita. Nadine, você caiu pra gente. Deixa eu avisá-la aqui por mensagem. Talvez ela não tenha nem percebido. Agora ela caiu de vez, né? Nadine? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Travou e aí você caiu. Imagina, não tem problema. Então, beleza, vamos lá. Estava falando, eu não sei até onde vocês viram, mas vou fazer uma apresentação aqui, espero que breve, sobre o Alma e sobre um pouco da imprensa negra, mas a ideia é que a gente troque, que vocês façam perguntas e, à medida que eu posso, eu vá respondendo. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Boa. Então, vamos lá. Bom, eu acho que a imprensa negra de forma geral, mas o meu trabalho no Alma em especial, acho que a gente tem uma coisa muito importante que é um compromisso com a democracia, né? E a gente entende que a democracia, de forma geral, a imprensa é muito importante para a democracia, né? Mas uma imprensa que, de fato, represente o seu povo, né? E acho que a imprensa negra, de forma geral, tem esse compromisso em representar a maioria da população brasileira, né? Os negros representam hoje mais de 56%, né, da população brasileira, e não tem como a gente ter um país democrático sem que essa parte da população esteja bem representada, seus interesses sendo levados em consideração, né, suas necessidades, suas demandas, né? Então, eu coloquei aqui que só é possível a gente superar a democracia, só é possível se a gente conseguir superar, desculpa, está escrito errado, só é possível se a gente puder superar as desigualdades de gênero, raça e classe. Bom, como eu estava falando, né, a gente tem raça como fundamento, né, no nosso trabalho dentro do Alma. Então, é uma agência especializada na temática racial, e quando a gente pensa isso, a gente
demonstra isso na nossa equipe, né, que é totalmente preta, né, e não só preta, mas também pessoas da periferia, pessoas das religiões de matriz africana, pessoas LGBTs, então a maioria de mulheres, então a gente tem essa questão da representatividade muito importante no nosso trabalho, né? A gente só vai falar daquilo que nos diz respeito, né? E aquilo que a gente parte da onde a gente está dizendo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre temas relacionados às questões de religiosidade de matriz africana, né? Sobre o candomblé, sobre a umbanda, enfim, a gente tenta procurar ali na equipe alguém que tem essa fé, né? Essa crença, para questionar se está tudo certinho, se tem alguma coisa que a pessoa quer pontuar. Então, a gente entende que é importante as pessoas falarem a partir do lugar que elas estão e vivem, né? Então, se a gente for considerar hoje a imprensa brasileira, né, a grande imprensa, né, um estudo recente saiu, acho que no finalzinho do ano passado, nos grandes jornais como o Globo, a Folha e o Estadão, 84% da equipe desses grandes jornais é branca. E 65%, se eu não me engano, é de homens, 64% é de homens, né? E quando a gente pensa que a maioria da população é de mulheres, né, 51%, 56% é preta, obviamente essa imprensa não corresponde à realidade do Brasil, né? Ou seja, né, essas pessoas muitas vezes falam de temas a que não diz respeito a elas, a que elas não têm contato, e por isso que muitas vezes nós, pretos e pretas, somos abordados de forma muito estereotipada dentro da imprensa, né? Ou sempre como os bandidos, ou sempre como as pessoas extremamente pobres, e, enfim, é sempre desse lugar muito estereotipado, né? Bom, o objetivo é construir um novo formato de gestão de processos, pessoas e recursos através de jornalismo qualificado e independente, ou seja, a gente funciona de forma totalmente independente, não temos marcas que nos patrocinam nem nada, né? A gente sobrevive de contribuição, de campanhas e tudo mais. E realizamos uma cobertura a partir dessas questões de raça, gênero, sexualidade, classe e território, como eu já falei. Perspectiva racial negra e periférica, como eu falei, com formato multimídia. A valorização do conhecimento da cultura negra, né? E para partir daí questionar o Estado em todas as dimensões da vida cotidiana, né? Então a gente vem para fazer o anúncio e a denúncia, né? Ou seja, o anúncio de uma realidade negra que não é só aquela realidade muito negativa e da escassez e da pobreza e da necessidade, mas também valorizar as nossas produções intelectuais, nossas produções culturais, o que tem de mais rico dentro da cultura negra, mas também denunciar as violações de direitos, né? E questionar o Estado porque que até hoje a população negra ainda está na situação que está, né? E, então é um pouco isso, assim, né? De trazer esses dois pontos. E um pouco isso. Vamos passar aqui. Bom, o início, né, do Alma. O Alma Preta ele surge em 2015, né? A partir ali dentro de uma assim, né? O Pedro, né, que é o nosso editor-chefe do Alma e um dos fundadores do Alma Preta, ele fala muito assim que o Alma surge como resultado da luta histórica da imprensa negra, né, do movimento negro, mas também como um processo de luta por cotas raciais nas universidades públicas, né? Ali em 2015, 2014, 2015, não eram todas as universidades públicas que tinham cotas, né? Universidades federais, estaduais. Então, tinha uma luta ainda muito grande sendo travada para que isso fosse uma realidade, né? E o Pedro, dentro da Unesp, com outros colegas, né, o Vinícius e o Solon, eles fazem um movimento, criam um movimento de negros dentro daquela universidade, que era extremamente, ainda muito, muito branca, né?
para pontuar as questões ali dos poucos alunos negros que tinham, para também cobrar as cotas raciais. Só que aí eles perceberam em determinado momento que a maioria, né, desses componentes desse movimento ali, né, desse grupo, né, negro da Unesp de Bauru, eram estudantes negros, estudantes da comunicação. E aí eles falaram, pô, por que a gente não cria um veículo nosso, um blog, um site, alguma coisa assim que a gente possa escrever também sobre o que a gente está fazendo aqui dentro, né? Então, o Alma Preta surge desse grupo de estudantes de comunicação da Unesp de Bauru, e aí, com o tempo, né, vai se profissionalizando e trazendo outras pessoas, né, para a equipe, e vai crescendo, né? Hoje o Alma tem um reconhecimento super importante, né, com o seu trabalho, já ganhou alguns prêmios, enfim. Então, de 2015 para cá, o Alma teve um crescimento bem importante, assim. Bom, como eu falei, né, o Alma é um resultado também da trajetória da imprensa negra no Brasil, né? Os primeiros registros, né, da imprensa negra vêm do século XIX, que está bem relacionado ali com uma luta evidente, né, pela República, né, pelo estabelecimento da República, e um pouco depois uma luta abolicionista também, né? Então essa imprensa negra vem com esse engajamento político muito grande por essas demandas, principalmente, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo do Mulato, de 1833, né, que surge no Rio de Janeiro. Naquela época, o Rio de Janeiro tinha a maior população negra livre das Américas, né? Se eu não me engano, a cada 10 negros do Rio de Janeiro, 6 já tinham conseguido sua liberdade. Então, o Mulato surge ali um pouco com essa vontade de cobrar, né, de mostrar a cidadania, né, da população afro-brasileira, né, depois, ainda, né, em tempos de escravização. E aí, em 33, surge o Homem de Cor também, ele surge, quem criou, na verdade, foi o Paula Brito, né? E ele foi editor do Machado de Assis, também negro, né? Então, juntos eles criaram, né, como um jornal, né? O Homem de Cor. Em São Paulo, o jornal A Pátria, né? Ele vinha muito nessa luta, né, republicana e pela queda da monarquia, por considerarem que isso significaria o fim, né, a abolição da escravidão, né? Ops. Ai, caramba, peraí, gente, desculpa. Gente, só um minutinho. Eu vou parar a apresentação só um minutinho, porque eu perdi um slide. Peraí, só um minutinho. Tá bem, a gente te espera.
Pessoal, a Lana tá falando que caiu lá para mim não caiu não, a Nadine só tá procurando o slide. Ela falou isso faz um tempo já, eu acho. Ah, tá. Que a Liege respondeu sim. Ah, tá bom. Foi aquela hora que a Liege respondeu sim. Eu falei, ué, mas para mim não caiu. Vou acabar aqui só um minuto. Fique tranquilo. Pronto. Bom, e aí continuando aqui, né, estava falando do século XIX, né, desde 1870 não houve nenhuma década, né, nenhum grande período em que não houve alguma publicação, né, da imprensa negra, né. Houve, obviamente, alguns períodos de maior repressão política, né, principalmente nos períodos ditatoriais, mas sempre houve uma grande resistência, né, desse ativismo. Bom, a partir de 1937, né, no Estado Novo, o movimento midiático negro sofre grandes dificuldades, perseguições e é enfraquecido, né? Recobra um pouco o fôlego em 1945 com a publicação do Alvorada, além de outros títulos como Novo Horizonte e Cruzada Cultural, mas esse movimento se fortalece muito em 1970, com o fortalecimento do movimento negro enquanto uma instituição mesmo, né? Ali, em 1978, por exemplo, é criado o MNU, Movimento Negro Unificado, aqui em São Paulo. O Movimento Negro Unificado surge a partir de uma chacina que há no centro da cidade aqui em São Paulo e muitos negros, né, muitos ativistas negros se reúnem em frente ao Teatro Municipal aqui de São Paulo, ali no centro, uma forma de protesto, né, a essa chacina, e decide, naquele momento, criar o MNU. Bom, com esse fortalecimento, né, do movimento negro para combater também a ditadura, né, e todo o contexto político, né, daquele momento, a produção jornalística também ganha um fôlego, né, e é grande a publicação de panfletos, jornais e coletâneas clandestinos, né, com essa temática racial. Bom, agora já no século XXI, né, a gente vê uma dimensão maior, né, dada a esses veículos, né, porque acho que a internet possibilitou que a gente pudesse enxergar uma maior demanda por esses conteúdos mais direcionados, né, tanto conteúdos mais femininos a partir de um olhar menos estereotipado, um conteúdo LGBT com um olhar menos estereotipado e, logicamente, um conteúdo negro menos estereotipado, né? A partir de pessoas negras, né? Um olhar negro para o conteúdo, né? Para a informação, né? Então, acho que essa demanda crescente e a facilidade, né? Com que a internet possibilita, né, a difusão dessas informações, fez com que a imprensa negra crescesse de uma forma muito substancial. E a gente considera que um marco também importantíssimo para isso foi o assassinato, né, infelizmente, do George Floyd,
nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter deu, né, uma dimensão importantíssima para o movimento negro do mundo, mas para o Brasil também teve um reflexo muito grande, e isso foi sentido na imprensa, né, negra. Mas acho que considerando que ao longo da história da imprensa negra, né, houve grande repressão política, né, a temática que estava sendo dito ali no conteúdo, a gente não deixa de sentir hoje isso, né, principalmente considerando o movimento político atual, né, de retrocessos, de ataque à imprensa, né, esses meios de comunicação, além de enfrentar, né, esse ataque político grande, também enfrentam um desafio de sustentabilidade financeira, né, por ser tão segmentado, não ter um grande apoio, né, para a sua manutenção. Bom, eu acho que é um pouco isso, assim, mas o que eu posso dizer sobre meu trabalho no Alma especificamente, né, como editora, explicando um pouco para vocês, aí eu acho que eu vou fechar a apresentação e aí eu olho para vocês aqui. Bom, eu quis trazer aí um panorama um pouco do desse histórico, né, que nos faz chegar até o Alma Preta, né, esse coletivo, né, de comunicadores negros, né, que tem uma relação muito grande ali com a história própria do movimento negro e da imprensa negra, então acho que era importante trazer isso para vocês. Mas, como eu falei, né, o Alma inicia com 3 comunicadores negros, e hoje nós somos em torno de 25. Temos uma equipe que está separada, né, dividida entre São Paulo, Salvador, Recife e Brasília. Nós somos hoje em 2 editoras, né? Mas e aí essa equipe da redação, né? Da produção de textos, né? Mas a gente tem uma equipe de videomakers e temos uma equipe de redes sociais. E aí a gente faz um trabalho articulado entre essas 3 equipes. E na equipe de redação somos 2 repórteres duas editoras e 6 repórteres, né? E aí, acho que é isso, assim, o meu trabalho especificamente é acompanhar a produção, né, desses repórteres, ou seja, vai desde o início da semana, quando a gente faz uma reunião de pauta, e a gente divide as pautas ali, né, eles trazem... o Alma, né, obviamente tem um foco muito específico nas denúncias, né, nas questões de violações de direitos, em denúncias, né, de violência policial, né, essa questão da segurança pública, né, então a gente tem um foco bem específico nisso, assim. Então a gente hoje, né, como a gente tem tentado mudar um pouco nosso perfil, então a gente quer cada vez mais se aproximar de um jornalismo investigativo, com reportagens de maior fôlego, que tragam essas denúncias, esses furos jornalísticos mesmo em torno da questão racial. A gente tem incentivado os nossos repórteres a procurarem pautas nesse sentido, né? Tem contato com familiares que perderam, né, infelizmente, seus filhos, com as decisões políticas em torno dessas questões, né, de segurança pública, enfim. Então, a gente tem incentivado esses repórteres mais nesse sentido, então a gente faz uma reunião de pauta, né, semanalmente, eles trazem as sugestões, a gente divide a produção ao longo da semana, e meu trabalho é acompanhar ali como é que está a produção, quando vai ser entregue, se não vai, direcionar mais qual deve ser o ponto de vista, né, melhor para aquela matéria e tal, e aí eles entregam um texto, às vezes
precisa de maior apuração, precisa pedir, um posicionamento de alguma entidade, de alguém, né? E eu direciono eles nesse sentido. Enfim, edito o texto, vai para o site, vai para as redes sociais, né? Então, essa é um pouco a nossa dinâmica. E é isso, assim, eu acho que eu queria mais abrir agora para perguntas e tal, e a gente discute aqui. Ótimo, Nadine, obrigada. Eu tenho muitas perguntas, espero que os alunos também tenham. Quem for querer fazer pergunta, a gente vai levantando as mãos aqui para a gente se organizar. E quem, porventura, não queira fazer por áudio, pode escrever no bate-papo. Enquanto vocês vão se organizando, eu vou aqui com a minha praxe de muitas perguntas. Nadine, acho incrível tudo que você falou para a gente, agora mais para o final também um pouquinho sobre a rotina, né? Acho bacana trazer para os alunos essa questão do jornalismo de resistência, do jornalismo ativista. Eu fui da Unesp, né? Fiz a minha graduação, mestrado, doutorado e dei aula lá, então eu conheço os meninos, o Solon, o Pedro, o Vinícius, eram meus bichos na faculdade. Eu acho incrível essa possibilidade de um projeto tão bacana, que parecia tão assim, como ninguém fez isso antes, né? E que parte da observação, parte dessa falta, né? Então, não necessariamente, a gente até falou disso na semana passada, né, pessoal? A gente às vezes não está no lugar dos sonhos, mas então não por que criar o lugar dos sonhos, né? Claro que não é simples assim, mas a partir de projetos como esse, que eu acho que dão um gás, assim, a gente para ver que existem iniciativas que podem ser criadas ainda, né? Atualmente, o Giovanni Ramos e a Fernanda Rosário, que foram meus alunos, estão na equipe do Alma Preta, então acho muito bacana essa possibilidade, né, de ser aí o primeiro do trabalho deles, né, e que vão aí se formando enquanto jornalistas e, ao mesmo tempo, trabalhando num veículo que hoje tem grande repercussão, né? Eu queria que você falasse mais sobre a escolha dos temas, né? Você falou que é bastante de anúncio e também denúncia, né? Então, tem lá a aba de agenda, por exemplo, que é, inclusive, para quem está buscando pautas nesse quesito, é importante conhecer o Alma Preta também, por esse ponto, né? Mas, para além dos temas que vocês cobrem, que vocês buscam trazer uma cobertura alternativa, digamos assim, àquilo que está ou não está presente nos veículos tradicionais, eu acho bacana a preocupação com as fontes também, né? Que normalmente não são fontes que a mídia tradicional traria. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Todo mundo pode propor temas, alguém, de repente, que não é da equipe fixa, mas que tem um interesse em propor um assunto, isso pode acontecer? Como que funciona isso na rotina estabelecida por vocês? Legal, Aline, obrigada pela pergunta. A gente está super aberto a sugestões sempre, assim, a gente tem um e-mail para sugestões de pauta, mas a gente também recebe muitas contribuições mais de textos opinativos, mas a gente também aceita matérias, assim, né? Então, quem tiver interesse em publicar no Alma, obviamente, né, de acordo com a nossa, né, nossa linha editorial, a gente está muito aberto e muito feliz de receber contribuições. Sobre os temas, né, como eu te disse, a pegada do Alma é muito de denúncia, principalmente, né? O Alma é conhecido muito pelas denúncias de violações de direitos humanos, principalmente, mas também de política de segurança pública, violência policial, etc. Mas a gente também tem esse compromisso em trazer um lado também propositivo e positivo, né, sobre a realidade negra, né? Então, a gente busca trazer muitas pautas culturais, né, sobre o que está acontecendo, e de eventos e de cursos, e, enfim, em torno dessa temática. A gente tenta também desmistificar alguns termos, algumas ideias, então a gente sempre traz alguns temas, por exemplo, o que é colorismo, né? Um dos exemplos, mas trazer alguns temas que estão em debate e as pessoas às vezes não têm exatamente muita ideia do que se trata, então a gente tenta trazer esses temas que são muito importantes dentro do movimento negro.
fazer perfis, né, de pessoas negras que trazem uma contribuição muito grande para a intelectualidade, para a cultura, né? Então, notícias, né, positivas também do que está acontecendo em torno da população negra. Então, é um pouco isso, assim, que a gente tenta, né? É isso. Luan, pode fazer sua pergunta. Oi, bom dia, Nadine. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Sou muito fã do jornalismo do Alma Preta, então estava ansioso assim, para esse encontro de hoje. E, assim, eu tenho algumas perguntas que, enfim, eu estruturei mais agora mesmo. Vou ver se faz sentido agora que eu vou falar. Eu queria saber que hoje em dia a gente tem uma mídia tradicional, a gente sempre teve uma mídia tradicional e essas mídias, digamos que consideradas alternativas e especializadas, né, na verdade. E mesmo assim, mesmo que o debate racial tenha crescido nos últimos anos em comparação a tempos atrás, a gente tem casos ainda, como o caso da Folha, que é um dos maiores jornais do país, darem espaço para um cara que fala sobre, basicamente, racismo reverso, né? Então, eu queria saber de você o que vocês, enquanto pessoas que trabalham com essa pauta todo dia, o que vocês fazem para que esse debate cresça dentro dessas mídias, se existe esse diálogo, se existe essa preocupação, e também o que, assim, nós, enquanto estudantes, o que você acredita que nós, enquanto estudantes, podemos agregar em relação a isso, né? Porque a gente está chegando no mercado de trabalho agora. Eu acho que é muito importante a gente ir com essa perspectiva de mudança social, mudança até no mercado, mesmo que seja uma coisa difícil, mas que, assim, quais são os caminhos, sabe, para a gente conseguir ter um tipo de mudança nesse sentido, assim, para evitar que casos como esse aconteçam. Não sei se deu para entender, mas é isso. Sim, Luan, obrigada pela pergunta. É delicado esse assunto. Bom, eu acho que tem alguns pontos, assim. Um deles é que a gente tende a ver essa grande imprensa, né? Esses grandes veículos, Folha, o Globo, o Estadão, né? Esses veículos tradicionais, como a imprensa neutra, né? Ou seja, o que não é essa grande imprensa é o envesado, é o é a imprensa de nicho, né? Mas a gente tem que olhar para esses grandes veículos também como veículos que representam uma classe, né? Um grupo político, um grupo social, né? A gente não pode esquecer que quem está por trás é um grupo, são pessoas brancas, são pessoas de uma classe determinada social. Então, nesses veículos, eles representam ali seus interesses, né? Eles têm essa máscara da neutralidade, da imparcialidade, mas isso não existe, né? Eles representam interesses, né? A diferença é que eles têm dinheiro e aí eles podem ter esse alcance gigantesco e mostrar e deixar com que nós acreditemos que eles são a imparcialidade, né? Mas não, eles também têm seus interesses ali bem definidos. Um outro ponto é que eu sinto que à medida que as demandas das minorias, né, desses grupos ditos identitários, vem crescendo, né? À medida que a gente vem conseguindo pontuar o que a gente quer, o que a gente aceita, o que a gente não aceita mais, há um grande movimento de retrocesso mesmo, de conservadorismo mesmo, para fazer a manutenção das coisas como elas estão, assim, de não permitir esse avanço em direitos sociais, sei lá, até na linguagem de gênero, por exemplo, sabe? Linguagem neutra de gênero, enfim. São coisas que a gente vê que as pessoas não querem que avancem, né? Então, eu acho que em pleno século XXI, em 2022, um artigo falar de racismo reverso é muito absurdo, é muito fora, né? É muito anacrônico, é muito, sei lá. Mas eu acho que faz parte desse movimento, dessa disputa política e ideológica de não permitir esses avanços, né?
Então, eu acredito muito nisso, assim. E o que só poderia mudar essa realidade dentro desses grandes veículos é a maior participação negra dentro desses veículos, né? Não só como na reportagem, mas como editores-chefes e pessoas que mandam ali dentro. Não sei se essa mudança é para agora, acho que vai demorar bastante, né? Mas também vejo que a juventude, né, à medida que vai tomando esses espaços, né, vai entrando dentro desses espaços, também já vem com outra mentalidade, né, de não permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo, né. A gente não pode esquecer que depois que houve esse artigo, mais de 180 jornalistas da Folha assinaram ali uma carta contra a Folha, né, contra o que foi feito ali. Então, acho que há uma disputa mesmo, assim, e o trabalho, assim, o nosso papel, o papel de vocês que estão se formando, quando entrar nesses veículos, não cobrar, exigir que isso não aconteça mais, sabe? E acho que é importante que a Aline falou sobre isso, das fontes, por exemplo, né? Qual pessoa você vai falar quando você for falar sobre qualquer coisa, sobre economia, sobre ciência, sobre saúde, sobre cultura. Se você continuar indo atrás das mesmos especialistas, as mesmas pessoas que são brancos, homens, mais velhos, né? O discurso vai ser o mesmo. Então, acho que diversificar essas fontes, né? Também é importante para mudar essa realidade. Certo, Perfeito. obrigado. Agora a Ítana estava com a mão levantada para fazer uma pergunta. Bom dia, Nadine. Bom dia. Duas perguntinhas, né? A gente, quando pensa, pelo menos aqui no especializado, né, quando entra assim nesses caminhos mais específicos do jornalismo, normalmente já vem de uma vontade pré-faculdade ou que a gente encontra mesmo na faculdade, né? Aí eu queria saber como foi o seu caso, porque creio que jornalismo racial seja bem pouco que a gente possa encontrar na faculdade. Como foi que você se encontrou nesse ramo? E também você comentou, né, da dificuldade, às vezes, com verba para manter esse jornalismo. Como é que o Alma Preta se mantém? Porque eu dei uma olhada aqui pelo site e não encontrei anúncios, né? Um dos recursos é colocar os anúncios no site, que a gente sabe. Como é que vocês mantêm a verba de vocês hoje em dia? Bacana, Itana, obrigada. Bom, sobre a questão sobre a manutenção, né, do Alma financeira, a gente tem uma campanha, né, de financiamento, né, na verdade de assinatura, né, as pessoas, quem assina recebe um conteúdo especial, né, então a gente tem isso, as pessoas podem assinar e contribuir mensalmente com a Alma. Hoje é a nossa maior fonte, né, de renda, assim. Mas também a gente tem parcerias com outros veículos e algumas entidades, algumas organizações, ONGs, enfim, terceiro setor, que tem a ver, de alguma forma, com o que a gente cobre, né, com o nosso trabalho. E aí a gente faz essas parcerias de produção de conteúdo. Então, a gente faz uma matéria especial de acordo com o tema que eles pediram, e aí há essa parceria, sabe? E é basicamente isso, assim, mas não é fácil, assim, não é fácil. Um exemplo, por exemplo, dessas parcerias com outros veículos, a gente agora está publicando matéria no Terra. Então, boa parte das matérias que a gente produz são publicadas automaticamente também no site do Terra. Então, a gente vai fazendo essas manobras, assim, para se manter, assim, mas é um pouco isso. Desculpa, você poderia repetir a primeira pergunta? De como você se encontrou, foi parar no jornalismo de raça, né? Porque normalmente a gente sempre encontra esses especializados na faculdade e creio que isso era um pouco fraco, assim. Sim, verdade, desculpa. Bom, na universidade, eu estudei numa universidade aqui em São Paulo extremamente elitizada, né? É a PUC São Paulo. Eu fui pró-unista, né? Nessa universidade, na época que o ProUni estava ainda muito grande, foi muito ainda estava num momento muito importante, né, de inserção de negros e negras nas universidades. Então,
foi isso, assim, mas foi um choque de realidade, assim, eu gosto muito de falar que o momento que eu mais entrei em contato, assim, com a minha negritude foi dentro da universidade, por não me ver ali, por não me identificar com as pessoas ali. Então, na minha sala, especificamente, eram os 2 negros e os 2 eram pró-unistas. Então, tinha um choque muito grande de raça, mas também de classe ali, né? Porque não é todo mundo que pode pagar R$ 2.000 de mensalidade. Então, era um pouco isso, assim. Mas eu também não tinha nenhum professor negro, nada próximo disso, assim. Então, eram todos professores muito mais velhos, homens brancos, que tinham essa imagem do jornalismo muito... eu até considero um pouco conservadora, né? Porque eles diziam para a gente que a gente ia ser bem sucedido se a gente entrasse dentro desses grandes veículos de comunicação, né? Se a gente entrasse na Globo, se a gente entrasse na Folha, no Estadão, enfim. Então, era esse imaginário que foi construído para mim dentro da universidade. Bom, eu vou para o jornalismo um pouco alternativo dentro do Brasil de Fato, e o Brasil de Fato, naquele momento, ele foi fazendo, ele estava em expansão e também considerando muito essa questão de ter representatividade racial dentro do jornal. Eu era estagiária na época, mas na época o jornal estava em expansão e eu lembro que eram 6 ou 7 mulheres negras no Brasil de Fato, acho que numa equipe de 20 pessoas, talvez. Então, era bastante. E aí eu fui tendo maior contato com essas pautas dentro do Brasil de Fato. E isso foi me acompanhando ao longo da minha trajetória, principalmente também quando eu fui assessora da deputada Érica Malunguinho, né? Acho que foi onde eu me aprofundei muito, assim, com a questão racial, assim. E acho que entrar no Alma foi uma continuidade disso mesmo. Nadine, só um comentário sobre isso que você comentou, né? Na verdade, a Itana tinha perguntado sobre a questão da publicidade, né? Que ela não encontrou no site e tal. Eu vi que vocês têm o Black Ad Net, que eu não sabia o que era, fui fuçar e vi que foi criado, inclusive, pelo Alma Preta, né? Em uma parceria, que é essa ideia de divulgar negócios, empreendimentos de pessoas negras, né? Então, assim, como unir tudo isso, que eu acho super bacana, né? E também essa questão de não esquecer o que é o veículo, né? Então, assim, para além das coberturas, traz essa possibilidade de que as propagandas também sejam voltadas para esse tipo de público, né? Que teoricamente assim, para não fugir do que vocês estão falando, até para não ter um discurso contraditório, né? Então, acho isso muito bacana, como tudo casa muito bem ali, né? Acho muito bacana também como vocês pensam os produtos de vocês. Então, para além do site, né, como uma agência de notícias, com essas parcerias que você comentou, mas também o podcast, os boletins. Vi também que vocês fazem consultoria em empresas. Você pode comentar mais sobre isso, como que funciona, sobre esses produtos, digamos assim, que também estão ali dentro desse guarda-chuva do Alma Preta? Sim, sim. Eu acho que a gente tem tentado, né, se consolidar cada vez mais como uma agência, né? Ou seja, que o nosso conteúdo tenha uma difusão cada vez maior, né? Não fique só dentro do Alma, alcance maior número de pessoas possíveis. Então, por isso essas parcerias, né? Então, a gente tem o podcast, a gente tem a produção de vídeos, né? Dentro do YouTube também. Essa formação, né, que a gente dá, por exemplo, sobre igualdade, né, dentro dos espaços de trabalho, né, como respeitar essas questões raciais, essa diversidade dentro dos espaços de trabalho e tal. Então, a gente também fala sobre isso, sobre mídia negra, né, sobre o nosso trabalho em si. Então, a gente tem essa preocupação mesmo de expansão do Alma cada vez mais, mas principalmente dessa temática, de forma geral, né, cada vez alcance mais pessoas, assim. Uhum. A Liege tinha mandado uma pergunta aqui no bate-papo e depois vai para o Guilherme e para a Camila. A Liege tinha perguntado, Nadine, quais têm sido os desafios em se trabalhar com jornalismo de denúncia? Acho que é a saúde mental. Sendo bem sincera,
Assim, para os repórteres, eu imagino que seja muito difícil entrar em contato, né, diretamente com essas pessoas. Muitas vezes eles acabam vendo os vídeos, as imagens. A gente recebe denúncias, assim, as imagens das pessoas que foram torturadas, os vídeos das torturas. A gente recebe coisa muito pesada e muito difícil, às vezes, de lidar, assim. Ou não só essa questão física, mas às vezes as coisas que as pessoas ouvem, né? Preta suja, enfim, coisas assim que são tão pesadas quanto, assim. Então, lidar com isso todos os dias, né? E para a gente, né? As editoras que são responsáveis por editar todos os textos de todos os repórteres, a gente lê diversas vezes por dia, por semana, essas denúncias, é muito difícil, assim. A gente sabe que tem essa grande responsabilidade de falar sobre esses temas, mas às vezes a gente, tanto que final de semana eu simplesmente saio das redes sociais, não quero ler nada, não quero saber de nada, não quero entrar em contato com esses temas para me preservar, assim, sabe? Então, não é fácil, mas a gente sabe que é muito importante, assim, né? E a gente também, outra questão, assim, que a gente, às vezes, a gente recebe algum tipo de ameaça ou de pressão, assim, por exemplo, o Carrefour, desde o assassinato do Beto, vem fazendo um esforço muito grande de tentar mudar ali obviamente, sua política, né, sua forma de lidar com os trabalhadores e com os clientes, mas também de mostrar isso para fora, para que as pessoas vejam o grupo de uma outra forma, né? A gente acompanhou esse caso do Beto muito de perto, fizemos grandes reportagens sobre isso, fomos até Porto Alegre. Bom, a gente acompanhou de perto esse caso e, por conta disso, a gente teve um contato muito próximo com o Carrefour em si, né? Com o grupo, com os representantes do Carrefour. Um dia, a gente publicou uma matéria, por eles terem essa proximidade, né, com a gente, de responder sempre que a gente pede posicionamento. Um dia a gente publicou uma matéria que citava o Carrefour, mas não era sobre o Beto, era uma outra questão sobre meio ambiente, grandes empresas que estavam comprando terras em espaços de preservação ali ambiental, mas também de povos tradicionais, né, povos originários. E a gente fez essa matéria de denúncia. No mesmo dia que publicou, um cara do Carrefour me ligou, assim, mas vocês publicaram isso e não sei o quê, será que você... Então, podem acrescentar esse posicionamento nosso e não sei o quê. Então, assim, a gente sente que o Alma é pequeno, de alguma forma, né, pensando nos outros grandes veículos, mas a gente tem atingido, né, essas grandes empresas, esses grandes grupos, essas pessoas, né, de alguma forma, né? Então, esse é um exemplo do Carrefour, mas já veio policial atrás da gente, né, falar, por que vocês publicaram isso? Eu não fiz isso. Então, tem um alcance importante, tem uma relevância que as pessoas se incomodam e vêm ali de alguma forma nos pressionar para tirar o conteúdo ou para mudar ali o que está sendo dito, assim. Mas a gente se mantém, a gente tem uma equipe, né, uma assessoria jurídica que nos ajuda nisso, mas a gente mantém os conteúdos mesmo com essas ameaças, assim. Então, às vezes é delicado. Obrigada, Nadine. Agora o Guilherme quer fazer pergunta. Oi, Nadine. Me ouve? Oi, bom dia, tudo bem? Obrigado por você estar aqui. Nadine, duas coisinhas rapidinho. Primeiro, eu queria só, assim, que você falasse um pouquinho mais sobre como que a gente, talvez, pessoal, possa contribuir mandando aqueles textos que você falou que dá para mandar um texto opinativo ou alguma ideia de pauta, por qual meio que é melhor da gente mandar, e também quais outras formas de participar
do Alma Preta, se é mais um processo seletivo mesmo para entrar e essas coisas, que é mais um negócio periódico. E a outra coisa é que, assim, é muito difícil hoje em dia a gente entender na grande mídia qual, assim, que a gente vai ler mais, né? Da grande mídia, da pequena é mais fácil da gente escolher, mas a grande, ela vela muitos preconceitos e muitas coisas que a gente percebe em uma matéria ou outra, e aí elas fazem outra matéria que parece que elas têm uma linha, e aí eu queria saber com você quais procuram mais o Alma Preta, né? Às vezes para falar de alguma coisa que, igual você falou, muitas vezes eles não entendem muito do assunto para falar, para não ficar estereotipado. Tem algumas que te procuram mais o Alma Preta, igual você falou do Terra. Tem alguma? Só para a gente ter mais essa noção de, então esse aí já é um pouco mais aceitável a gente continuar vendo as coisas deles. Tá, ok, Guilherme, obrigada. Bom, eu enviei aqui no bate-papo o e-mail, redação@almapreta.com, que é onde a gente recebe as contribuições, as sugestões de pauta. Então, vocês podem entrar em contato com a gente por lá. Estou enviando também o meu e-mail do Alma Preta. E aí, sempre que vocês também quiserem falar comigo diretamente, vocês podem. Bom, a gente agora não temos um processo seletivo em andamento, mas hora ou outra acontece, né, de ter, principalmente porque a gente está em expansão nesse momento, então a gente sempre recebe currículos e divulga, geralmente nas nossas redes sociais e tal, então esses são os momentos em que as pessoas podem tentar fazer parte da nossa equipe, mas como eu falei, a gente está sempre aberto para publicar lá, mesmo não fazendo parte oficialmente, né, da equipe, recebendo textos opinativos ou matérias mesmo. E assim, a gente também tem parceria, a gente acabou de encerrar uma parceria no final do ano passado, mas a gente tinha por bastante tempo com o Yahoo, algumas matérias nossas também eram publicadas lá, o UOL também é um veículo que a gente tem uma proximidade, e acredito que é isso, assim, são esses veículos que eu acho que eu percebo uma certa disponibilidade, maior abertura, tanto para repensar a sua própria equipe, né, ser um pouco mais representativo. Acho que também é um pouco desse reflexo de estarem muito na internet, né, de serem veículos muito dessa dinâmica, né, das redes sociais, da internet, então de acolher e entender melhor essas demandas, né, do que o público quer, né. E eu acho que é isso, assim, esses sites, assim, né, que são grandes, mas eu percebo essa maior flexibilidade do que esses veículos mais tradicionais mesmo, assim, eu acho que é um pouco isso. Camila, pode fazer sua pergunta. Oi, Nadine, bom dia, coleguinhas. Nadine, eu queria te perguntar o seguinte, você comentou sobre a PUC, né, e os professores dinossauros que falavam que o sucesso era trabalhar em um grande veículo. Eu queria saber de você, como que era seu pensamento nessa época de estudante, se você concordava com isso, ou se você já tinha algum sentimento aí dentro de rebeldia, e depois de você ter passado pelo Brasil de Fato e o Le Monde, como que você avalia esse tipo de fala atualmente, de professores que estão num cargo de propriedade, né, entre aspas, muitas vezes não, mas projetarem esse tipo de perspectiva em alunos e no final, assim, a realidade não funciona desse jeito. Você não entra num determinado veículo fodão por você ser uma pessoa foda. Às vezes é só por ter tido sorte, contato, né? E aí o que vai mudar, o que vai te manter lá, aí sim talvez seja a sua competência, mas nem sempre para você entrar Aí eu queria que você comentasse isso.
Obrigada, Camila. Eu sinto que a minha trajetória tem muito a ver com a minha personalidade, forma de ver o mundo, assim. Eu acho que dificilmente eu me encaixaria. Eu já passei por alguns espaços de trabalho muito brancos, né, em que eu era a única negra ou uma das poucas negras ali. E isso me fazia muito mal, sempre foi muito nocivo para mim, assim, né? Acho que o silenciamento que esses lugares geram, né, nas pessoas negras, né, essa ideia de subestimar seu trabalho, ou de pessoas brancas, homens, né, roubarem sua ideia, né, porque você falou um pouquinho mais baixinho, você falou com um pouco menos de propriedade sobre aquilo, porque obviamente, né, a gente ao longo da nossa história, né, nossa autoestima foi muito deteriorada e a gente enfrenta ainda muita dificuldade de se colocar, de se posicionar, né, em alguns momentos. Então, muitas das minhas ideias já foram roubadas, ou eu fui muitas vezes silenciada, ou meu trabalho subestimado. Então, eu sinto que num espaço muito branco de trabalho, eu não conseguiria sobreviver, não conseguiria ser saudável para mim, porque é isso, né? O racismo é adoecedor. Então, eu acho que essa escolha profissional, obviamente que não é o mundo, não é o paraíso, né? Tem as dificuldades, tem outras questões, mas é um pouco mais seguro estar, né, entre os seus, né? Estabelecer ali uma identificação com as pessoas com que você trabalha, falar sobre as mesmas coisas, porque aquelas pessoas sentiram as mesmas coisas que você, passam pelas mesmas coisas que você. E aí, pensando nisso, tem uma pensadora, a Beatriz Nascimento, que infelizmente já se foi, mas ela falava muito sobre essa perspectiva de quilombo, mas não só do quilombo dos povos tradicionais, né, mas de um quilombo dessa ideia de vivência negra, né, de uma ideia um pouco mais subjetiva de quilombo, assim. E ela falava que, por exemplo, hoje, né, as favelas seriam quilombos da atualidade, né, ou seja, essa ideia de fuga, né, as favelas surgem, né, desse êxodo, né, da expulsão também, né, das pessoas mais pobres dos centros ou das próprias dos interiores, né, para conquistar melhores condições de vida nas cidades, mas vem dessa ideia de fuga de algum lugar, né, as pessoas se refugiam nesses espaços que estão nas periferias das cidades para sobreviver, para ter o menor custo de vida, mas também para se acolher, né, de alguma forma, para encontrar ali um senso de comunidade, né. Então, eu tenho essa sensação de que espaços de agrupamentos negros são espaços de aquilombamento, né, em que as pessoas se reconhecem e se cuidam, se acolhem. E eu acho que o Alma Preta, para mim, significa um pouco isso. E eu acho que procurar espaços de